Senhoras e senhores, estamos começando mais uma edição do Historiosofia. Hoje com um convidado muito especial, um irmão para mim, Fernando Tolentino. Boa noite, né? Eu agradeço a oportunidade de estar participando aqui desse podcast Historiosofia. Historiosofia. Um assunto assim que eu acho que é pertinente e pode ser que a gente tá falando um pouco tarde sobre isso aí, mas assim, mesmo assim ele é atemporal. Fiz uma pauta aqui não muito complexa. Para começar as discussões, vamos a uma pergunta bastante pertinente. Antes de mais nada, eu queria que você falasse um pouco do seu campo de atuação profissional. Não só profissional, como também o seu campo de atuação político. Bom, eu sou servidor público da Prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo. Sou professor de Educação Básica 1, né? Formado em Pedagogia e atuo tanto na educação infantil quanto no fundamental. E desde quando eu entrei lá na Prefeitura, eu atuo fortemente no movimento sindical, ligado ao Sindicato dos Servidores. Eu já participei de eleições nas disputas aí do campo sindical. Sou filiado ao PSOL, lá em São Bernardo, e estamos sempre na militância sindical aí, ao lado dos trabalhadores. Olha só, sindicato em São Bernardo do Campo, olha, muito pertinente. Mas, assim, a gente está vivendo um Brasil quase distópico. É um cenário, como eu disse no podcast passado, se me contassem, eu não acreditaria. Eu tenho acompanhado um fenômeno nos últimos anos, que é o surgimento de uma extrema-direita no Brasil. E, de um modo um pouco mais amplo, isso se segue em outros países. Qual que é a sua análise para ajudar a entender o surgimento dessa extrema-direita no Brasil? Olha, basicamente, por muito tempo, e a figura máxima que ajudou a se construir nessa disputa foi o próprio Luiz Inácio, sempre falando naquela distomia entre nós e eles, e sempre agredindo os opositores. É bom lembrar que na década passada todo mundo se dizia de centro-esquerda ou de esquerda. Quem, de fato, era de direita e tinha os seus valores de direita sempre estava disfarçado e até participou nos governos do PT dessa questão da aliança entre os trabalhadores e a burguesia. Só que com a crise estrutural do capital, esse tipo de aliança não tem mais vez. Então o que acontece? A direita, que não se via representada por parte do governo Lula, que tinha uma aliança com a burguesia, começou a se organizar. É bom lembrar que em 2013 teve aquela onda de protestos, muita gente sempre se pautava lá por não ter partido, não levantar bandeira de partido, aí que começou a surgir os Vem Pra Rua, MBL, e se organizar a direita dessa forma. A maior parte dos partidos políticos de centro e de direita apoiaram em 2018 o Geraldo Alckmin, só que ele não conseguiu ser assim a voz do antipetismo, e acabou sendo eleito o Bolsonaro. Infelizmente, a esquerda no Brasil está em refluxo. O movimento sindical ainda acredita que dá para fazer aliança com a burguesia e ter uma segurança nos direitos dos trabalhadores. E na minha avaliação foi isso que levou esse surgimento da direita. Ela tem suas disputas internas. O Bolsonaro não é unanimidade na direita. Moro também, que é uma liderança que surgiu aí como porta-voz da direita. Eu até falo muitas vezes aí no lavajatismo, né? O lavajatismo se voltou contra o Lula e o Lula, vamos assim, perdeu muito espaço político, foi preso, não pôde participar de eleição e não conseguiu transferir os votos suficientes para o Haddad, que infelizmente está longe de ser o Luiz Inácio em termos de expressão política. Agora está havendo as disputas e vamos ver como é que vai se organizar essa extrema-direita. Também, por parte da direita vem se organizando no Brasil, tem as vivandeiras da ditadura. Vivandeiras, é bom lembrar, que eram aquelas moças que ficavam acompanhando as tropas romanas, oferecendo serviços e muitas vezes até assim, enaltecendo os feitos militares dos soldados romanos, né? Para quem tá no meio militar brasileiro, chama mesmo assim de Maria Coturno, né? Mas
para não ser muito agressivo, a gente chama de vivandeira, que ficam relembrando lá do regime militar, que teve, vamos dizer assim, várias fases, não foi uma coisa uniforme, teve 5 presidentes, eles não têm diferença entre eles, eu acho que o meu irmão aqui, o Bruno, vai poder falar mais sobre isso com mais propriedade. E eles lembram do milagre econômico, sempre lembrando disso. E, infelizmente, a própria oposição do governo Bolsonaro se dá pela direita e não pela esquerda, pela dificuldade de se organizar e se unificar, como foi algumas décadas atrás. Principalmente durante o governo Lula, houve uma unidade da direita, da esquerda, né, com o centro cheio de defeitos, né, teve de aceitar as figuras nefastas e fisiológicas do PMDB, mas houve avanço. Só que, como o capital está em crise, eles precisam tirar a crise do capital, compensar a crise do capital através da retirada de direitos dos trabalhadores. E por isso, né, essa pauta econômica do Bolsonaro é sempre elogiada, até por quem muitas vezes se opõe politicamente a ele. Essa pauta liberal, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista já foi feita no governo Temer, a reforma do Estado, né, para ver o custo do Estado e o tanto que o Estado vai ofertar de serviços sociais e direitos sociais para a população. Acho que é daí que a gente pode começar a dar o start para essa nossa reflexão sobre o quanto a direita avança e o quanto muitas vezes a esquerda hoje está assim vendida sem saber o que fazer. Também, muitas vezes, né, é que cada organização política da própria esquerda querendo defender só os seus interesses e pensando só em eleição. Política não se dá só em disputa eleitoral. Política também se dá em toda forma de disputa de poder, seja num sindicato, seja num conselho municipal de segurança, de educação, algo do tipo. Eu acho que a partir daí a gente pode começar a refletir o que a gente entende ou não pela atuação política. Bastante pertinente. Nesse sentido, uma coisa que eu queria observar, não é um movimento isolado, né? O Brasil não é um país isolado nessa questão política. A gente tem acompanhado no mundo todo aí um surgimento desses movimentos de extrema-direita. O exemplo mais marcante aqui brasileiro é o governo Donald Trump, que ele é de extrema-direita, bastante nacionalista. O próprio slogan da campanha do Donald Trump é a América para os americanos, né? O Brasil, ele, de certa forma, seguiu esse modelo, mas não é só nos Estados Unidos, né? A França também, apesar do desacordo que o presidente Jair Bolsonaro teve com o presidente Macron da França, também é um partido de direita. Inglaterra já vem aí há alguns anos já com um partido de direita bem forte, inclusive é uma pauta do partido de direita, né? A retirada da União Europeia, quando deu-se o Brexit, né? E também países como a Índia, que é de extrema direita lá, enlouquecido. Então, assim, é uma tendência, ao meu ver, internacional. Então, o Brasil, de certa forma, ele, nesse movimento de extrema direita, ele segue essa conjuntura do presente. Assim, na sua opinião, por que você acha que isso está acontecendo? Muito simples. Porque, infelizmente, houve uma decepção, até justa, por parte dos eleitores com a esquerda, principalmente latino-americana. O próprio Pepe Mujica sempre fala que a esquerda fez dos trabalhadores consumidores e não cidadãos. O próprio Luiz Inácio muitas vezes falou que colocou o pobre no orçamento federal. Só que, infelizmente, não colocou o pobre, não colocou o trabalhador no centro das decisões políticas. E a maior parte das decisões políticas relevantes durante o governo Lula e o primeiro governo Dilma foi feito com base em acordos de gabinete, com a própria burguesia, com a própria direita, com o próprio, muitas vezes, capitalismo industrial. É bom lembrar que o vice do companheiro, vamos dizer assim, Luiz Inácio, era um industrial, o José de Alencar. Quando o José de Alencar morreu, ele tinha 25 mil trabalhadores nas suas indústrias. Ou seja, foi uma aliança do movimento sindical representado pelo Lula com o capital produtivo, com o capital industrial brasileiro.
Evidentemente que também contou com, vamos dizer assim, com a conjuntura herdada, positiva e alta das commodities durante aquele período da década passada. Só que nada dura para sempre, o capitalismo é cíclico. Mesma coisa se deu no Chile, por exemplo, aqui não muito longe. A extrema-direita lá, o Piñera, também foi eleito, e lá, guardando as devidas proporções, a esquerda não fez tudo o que prometeu. Por mais que muitas vezes a gente ataque, esculhambe o Maduro, o seu antecessor, o Chaves também criou uma elite estatal que hoje não persegue apenas o Guaidó, que se diz o chefe, ou comandante, ou a liderança da oposição de direita. Ele também atacou o movimento sindical independente. Então, a gente tem que, muitas vezes, assim, se afastar um pouco das nossas paixões para a gente observar isso. Por mais que muitas vezes a gente admire algumas figuras políticas aí, seja o Lula, o Bolsonaro, o Ciro Gomes, que não é nenhum santo nem vai para o céu, ele tem uma longa trajetória e hoje está se colocando aí, está até ressuscitando o PDT e está tentando se mostrar como um novo Brizola, só que tem alguma diferença até na história dos dois, do finado Brizola. A gente tem que começar a refletir o que a gente quer para o Brasil, para a América Latina, para começar a atuar. Porque se a gente for só repetir o discurso de partido, seja lá qual for, inclusive do meu, a gente muitas vezes vai se encantar pelas paixões e se iludir com isso e vai deixar de atuar. E não dá para confiar apenas no parlamento. O parlamento é importante, tem a sua relevância, só que só os deputados de oposição não vão fazer muita coisa. Pode notar que o próprio movimento de impeachment contra o Bolsonaro não conta com a maioria da esquerda. Conta com setores que têm algumas aversões políticas a eles, mas concorda com a pauta. Não muito diferente aconteceu com o Collor. Foi uma ruptura por parte de quem estava dentro do governo. Uma denúncia que veio do irmão do Collor. Mal e porcamente, guardando as devidas proporções, acontece isso com o governo Bolsonaro. Eu acho que a gente ainda não tem condições políticas, eu acredito que não tenha número de votos suficiente no Congresso para levar à frente um pedido de impeachment contra o Bolsonaro, e pode acontecer como aconteceu com o Trump. Não tem o número de votos como conseguiram com a Dilma, e ele se colocar mais forte, assim, politicamente, né? A gente não pode, muitas vezes, assim, confiar só na nossa vontade, né? Tem que ter condições, porque a pauta econômica do Bolsonaro está favorecendo a burguesia. Talvez ele rompa um pouco com as nossas instituições e práticas republicanas, mas o serviço, a pauta neoliberal, a maior parte dela ele está conseguindo. Então, não dá para confiar só em eleição. Há sim, por parte dos bolsonaristas, assim, uma agressividade. Eles eles têm dificuldade de conviver com o contraditório. E, infelizmente, no Brasil, a política começou a se pautar muito pela moral e não pela legitimidade de conflito. Por exemplo, eu tenho um projeto de Brasil, um outro cidadão tem outro, e a gente vai disputar com mentes e corações, não. É um querendo desqualificar moralmente o outro, e esse não é o caminho. A gente vai transformar a disputa política no Brasil numa grande inquisição. Eu acho que isso não é bom. Pautar só pela moral, se o cara é bom ou ruim, o nós contra eles, que o próprio Lula dizia diuturnamente, a quem era contrário ao Lula se organizou. Vale lembrar também que a maior parte dos bolsonaristas que já tinham mandato quando o Lula era presidente, votou na pauta econômica junto com o governo. Votou a favor da reforma da Previdência de 2004, captou recursos com mensalão e participou ativamente do governo Lula. Houve um rompimento principalmente pela pauta moral na questão do aborto, nas questões da união de pessoas do mesmo sexo, esse tipo de coisa. Que, assim, se a gente for ver a política econômica do governo Lula,
foi um neoliberalismo assim mitigado que deixou algumas migalhas para os trabalhadores, a maior parte de quem tinha mandato na época, principalmente, inclusive o Bolsonaro e muitos bolsonaristas que já tinham mandato na época, e esse centrão que está se aproximando dele, Valdemar Costa Neto, Roberto Jefferson, que é do PTB, o próprio Kassab. Vale lembrar que o Kassab rachou o DEM para formar um partido para apoiar Dilma. Isso em 2012, ele era prefeito de São Paulo. O DEM perdeu o prefeito da maior cidade do Brasil na época, justamente para apoiar o governo Dilma. Depois ele rompeu com o governo Dilma. A maior parte do partido dele votou a favor do impeachment. Depois ele foi ser ministro do Temer. E agora, vamos ver se vai se confirmar ou não. Alguns veículos de imprensa estão colocando ele como novo ministro de Ciência, Tecnologia e Comunicações, no lugar do astronauta Marcos Pontes, justamente no acordo entre Bolsonaro e Centrão. Vamos ver se isso vai se confirmar. Se confirmando, fica claro essa aproximação da sobrevivência do Bolsonaro frente ao Congresso. Porque se ele não tiver votos suficientes para fazer o que ele quer fazer ou deve fazer, ou o suficiente para sobreviver politicamente, o processo de impeachment é corpo. Então, essa aproximação com o Centrão a gente tem que observar com muito critério. Esse tipo de aproximação coloca em xeque muitas vezes o que ele já falou em termos de moralidade, em termos de nomear um ministério técnico. Aí fica aquele paradoxo. Como é que você vai nomear um ministério técnico sendo que é de livre provimento do presidente, ele pode indicar quem quiser? Basta a pessoa ser alfabetizada e ter mais de 35 anos. Se tivesse um concurso de livre docente, de gente que entende dentro do ministério para ser ministro, ou até mesmo com voto, como tem no Ministério Público, para ser procurador-geral da República, procurador-geral do Estado, o procurador-geral da República já é um procurador da República concursado que foi eleito pelos seus pares. Mesma coisa que no Estado de São Paulo, o procurador-geral do Estado. Aí, cabe, muitas vezes, a gente defender, desta forma, uma indicação técnica. Agora, ele até se esforçou, ou demonstrou ter se esforçado, para nomear um ministério técnico. Vale lembrar o Mandetta, vale lembrar outros que saíram. O próprio Nelson Tait lá é um médico, então é da área da saúde. Agora, quem será o próximo ministro da saúde? Eu lembro que o finado Mário Covas dizia claramente essa questão de ser ministro e ser secretário de Estado, que ele foi governador do Estado de São Paulo, para acabar com qualquer tese, tanto do quem defende o que o Bolsonaro faz, quanto quem é o contrário. Ele falava, secretário tem que entender de secretaria. Secretário não precisa entender de saúde. Ou seja, quem vai ser ministro, secretário municipal ou estadual tem que entender da estrutura do Estado para fazer ela funcionar. Não necessariamente da área. Só que, muitas vezes, passa uma certa confiabilidade quando, por exemplo, mal e porcamente, com todos os defeitos que ele pode ter, o ministro Marcos Pontes, ele é um cientista de formação. O ministro da Defesa, que é o general Fernando Azevedo, de defesa, ele entende. Ele foi um general de 4 estrelas, chegou ao topo da carreira e ele pode contribuir. Ele tem o que contribuir, pelo menos em tese. Mesma coisa era o Mandetta, que é um médico de formação. Ele não é infectologista, mas era ortopedista. Então, de medicina e de saúde ele entende. Ele também foi secretário municipal de saúde em Campo Grande. Então, ele já tem uma bagagem. Isso analisando assim, sem paixões, sem querer qualificá-lo politicamente. O ministro da Economia é o economista. Exatamente. O ministro da Economia, ele tem uma formação específica para isso. Diferente do ministro da Fazenda na época do Luiz Inácio, que num primeiro momento foi o Palocci, que é médico sanitarista. Diferente. Né? Só que, pelo menos na época, o presidente Lula não tinha essa hipocrisia de falar que ia nomear com indicação técnica. Ele nomeou para o Ministério da Defesa na época um diplomata. Uma pessoa que pelo menos deu aula na Escola Superior de Guerra. Era um diplomata, o José Viegas Filho, foi o primeiro ministro da Defesa, mas não tinha a experiência específica na área. Mas pelo menos da estrutura de Estado, eles sabiam. Não estou querendo dizer que foi ruim, nem que foi bom. Estou falando que da questão de você saber o que é um ministério, uma secretaria de Estado, eles tinham competência.
Então, vamos ver o desenrolar dessa questão do Ministério da Ciência e Tecnologia, se o Kassab vai ser ou não ministro, e como é que vai ser essa aproximação do Bolsonaro com o Centrão, com a fisiologia do espectro político. Saindo um pouco da pauta, mas pode colaborar com ela, em 2008 saiu um documentário sobre os 20 anos da nossa Constituinte. Algumas figuras que foram constituintes teceram algumas críticas no que se refere ao presidencialismo. Eu lembro de 3 críticas marcantes. Do Fernando Henrique, que foi senador pelo estado de São Paulo na época, constituinte. Plínio de Arruda Sampaio, que era deputado federal, também foi constituinte. E do próprio Itamar Franco, que era vivo ainda na época. A Constituição de 88, ela impõe muitas dificuldades ao presidencialismo pleno, como em outros países. Porque muitas figuras que foram marcantes e decisivas na Constituição defendiam o parlamentarismo, que depois houve um plebiscito em 93 e o presidencialismo ganhou. Então isso impôs dificuldades. O próprio Sarney na época já denunciou isso e ele foi criticado, que ele não devia se meter com isso. Tudo bem, até concordo que não devia se meter com isso, mas do ponto de vista da estrutura do Estado, ele acertou. A Constituição de 88, esse presidencialismo de coalizão, que agora pode ser de colisão com o Bolsonaro, impõe dificuldades ao Poder Executivo. Infelizmente, a gente tem que começar a repensar isso. Muito se fala, até o próprio Mourão escreveu um artigo sobre isso, falando sobre a nova Constituição. Tem que ver como se dá. Eu lembro de um deputado constituinte da época que falava que a representação ordinária da época, que era a Câmara dos Deputados e o Senado, tomou uma decisão extraordinária. Diferente de outras constituições que você fazia uma Assembleia Nacional Constituinte separada do Parlamento. Aqui foi uma Assembleia só. Assembleia Constituinte com o Parlamento na representação da época. Não partido num texto pronto, uma comissão de notáveis, como algumas constituições já fizeram, como até no Brasil já fez na Constituição de 46. E isso levou esse nosso presidencialismo de coalizão, que às vezes é de colisão, que impõe dificuldade. Da mesma forma que ele controla esse mecanismo de controle do legislativo para com o executivo, ele impõe dificuldades. Cria certas aberrações. Por exemplo, o Supremo insiste em legislar. O parlamento brasileiro tem muitos defeitos, mas eles foram eleitos para legislar. O Supremo não é para legislar. Eles até legislam porque eles exorbitam as suas funções, enquanto o Poder Legislativo é omisso. Um é entrão e outro é preguiçoso. Então o que acontece? Por mais que a gente não concorde e tenha figuras pavorosas no parlamento brasileiro, eles foram eleitos para isso. O Supremo foi formado, tem essa formatação para ser o guardião da Constituição. Ele legisla muitas vezes quando você precisa, como aconteceu lá em São Bernardo, entrar com ação direta de inconstitucionalidade para rever uma aberração jurídica da legislação municipal que foi criada, eles demoram 5 anos, enquanto eles estão legislando e tratando de outras coisas, que não tem nada a ver com a coletividade nem com salvaguardar a Constituição. Excelente análise. A partir disso, só como comentário, assim, como você disse, ficou muito clara a formação da extrema-direita, muito em virtude da crise do capital, descontentamento com uma série de políticas implantadas no governo de esquerda do Brasil do começo dos anos 2000. Mas, em algum momento, a extrema-direita tornou-se um pouco mais agressiva. Porque, por exemplo, não é só no Brasil, eu volto a repetir isso é um cenário visto em outros países do mundo, como eu citei anteriormente, mas o Brasil parece que é um pouco mais agressivo. Porque no Brasil já foi dito pelo chefe do executivo, vamos exterminar a esquerda. Primeiro que eu acho que no Brasil está acontecendo uma falta de percepção, qual que é o limite, porque uma coisa é você falar, eu não concordo com a esquerda, eu vou desenvolver um projeto de governo que vá contra as ideias ou contra as políticas estabelecidas pela esquerda, e outra coisa completamente diferente é dizer, eu vou exterminar a esquerda. Como se fosse quase uma missão divina. Tem se falado em anticomunismo. E o anticomunismo já foi usado no Brasil no passado, não muito distante, para legitimar um período de autoritarismo. Então, assim, eu fico bastante preocupado e queria saber de você
O que você acredita que esse extremismo da direita brasileira e essa noção de nós contra eles, muito exacerbada, pode gerar politicamente para o Brasil? É, de fato, há alguns excessos aqui no Brasil. Eu acho que muitas vezes isso se dá ao culto da personalidade exuberante do próprio Bolsonaro. Ele ganhou a eleição em cima dessas ideias dele. Ele defende essa necessidade de exterminar, de varrer os vermelhos. Só que é o seguinte, quando os seus apoiadores fazem isso na prática, como aconteceu com o Nendo Katendê lá na Bahia, ele se diz que não é responsável por isso. Então, é ou não é? Lógico que juridicamente ele não vai ser responsável por isso, mas politicamente ele é responsável, porque ele incentiva esse tipo de coisa, né, de exterminar, de varrer. Só que é o seguinte, isso já foi usado antes, e eu costumo dizer o seguinte, chamar o governo que nos antecedeu a esses daí, do Temer para trás, de comunista, e eles colocam muitas vezes até o Fernando Henrique nesse pacote, é tão intelectualmente desonesto quanto chamar o Bolsonaro de fascista. O Bolsonaro não é um fascista. Ele só é, vamos dizer assim, como diz o Reinaldo Azevedo, extrema direita brucutu. Não dá pra comparar o Bolsonaro a um Salazar. Não dá pra comparar ele ao Franco ou ao Mussolini ou ao próprio Getúlio Vargas mesmo. Por quê? A pauta liberal dele já se opõe ao fascismo. Só que é o seguinte, infelizmente, quem é militante, eu digo isso enquanto militante, não tem compromisso com precisão da terminologia que ele usa para desqualificar ou qualificar alguém. Quem chama o Bolsonaro de fascista não tem compromisso com a precisão da terminologia que ele vai usar. Mesma coisa, os bolsonaristas que chamam os outros aí de comunista não tem, vamos dizer assim, compromisso com a precisão histórica, filosófica. Assim, só para fazer um adendo aqui, eu como historiador, né, eu convivo com muita gente assim da minha área mesmo, que é mais partidário, mais simpatizante à esquerda, e eu já tentei, por vezes, falar assim, gente, ó, então, assim, não é fascismo. Aí o pessoal fala que eu tô passando pano. Não, mas ele é fascista, assim, eu falo assim, não. Eu isentão, né? Eu sou o famoso isentão. Né? Todo mundo me acusa disso. Tanto que eu fiz uma questionário que tem na internet. Eu posso até colocar o link aqui no site. Ele é em inglês, que fala qual que é o seu posicionamento político. O meu deu liberal. E eu tinha feito um na época da faculdade, deu centro, assim, ó. Sabe? No meio do plano cartesiano, assim, no ponto zero. Realmente, assim como o Bolsonaro não é fascista, especificamente, ele pode ser autoritário, mas essa questão econômica diverge muito do fascismo, perdeu-se, eu acho, que o entendimento do que é ser comunista. Porque Fernando Henrique virou comunista. E se você sair do campo da política, se você virar, tipo, youtuber, formador de opinião, aí a coisa fica absurda, porque tem não sei se você conhece, um chamado Fernando Moura, Nando Moura, que ele é do tipo bandido bom, bandido morto, ele virou de esquerda agora, virou comunista. Então, assim, ele chamou o Macron de comunista, né? O Bolsonaro. Ele não tem a mínima compreensão do que está acontecendo na França. Né? Aquele trabalhador perdendo direito. Aquele negócio absurdo. Ele também chamou outros presidentes de direita aí, Angela Merkel, o primeiro-ministro do Reino Unido, tudo de comunista. Então eu acho que tá havendo essa perda de conceito, que inclusive eu não consigo combater. Eu, infelizmente, não sou voz para tentar politizar o pessoal da minha área. Mas, continuando sua análise... Você contribuiu para a reflexão. Obrigado, Bruno. E assim, ninguém que é militante tem, assim, que quer ser preciso politicamente, para você determinar os termos. E tem a questão também do fascismo, como é que eles viam sindicatos. Pro fascismo, não confundam fascismo com nazismo. Pro fascismo, tanto lá de Mussolini, do Franco, do Salazar, do próprio Getúlio Vargas, eles colocavam o sindicato como uma entidade de colaboração com o Estado.
Tanto é que até pouco tempo existiu o imposto sindical. O Vargas saiu do governo, passou a CLT, ele voltou para o governo em 50 eleito. A estrutura sindical brasileira continua a mesma do Vargas no regime militar. Por quê? Eles tinham, através do Ministério do Trabalho, o controle dos sindicatos. E muitas vezes eles tiravam e colocavam interventores ou até dirigentes dos sindicatos ou até cancelavam eleições do sindicato e colocavam quem eles achavam pertinente que poderia colaborar com o regime militar, à torta e à direita. Isso não mudou. Foi mudar, pasmem, só em 2017. Com a reforma trabalhista, pelo menos essa questão da estrutura do Estado. A única coisa que ainda se mantém, e se acabar os sindicalistas, essa pelegada vai ficar doida, é a unicidade sindical. A única coisa que ainda não se perdeu. Se perdeu o imposto, se perdeu a questão da colaboração, se perdeu tudo. Toda aquela estrutura varguista já foi. Só falta a unicidade. Mas, deixando isso de lado e continuando o que eu estava dizendo, é muito difícil você fazer as pessoas entenderem esse tipo de coisa. Porque é mais fácil você xingar, desgastar, esculhambar. E assim, se a gente se pautar pelo que o Bolsonaro faz e pelo que o próprio Lula faz, que ele fez por muito tempo, agora deixou um pouco de fazer e o PT está fazendo em igual medida, se a gente continuar em alguns lados e colaborando com essa polarização, o Brasil não vai sair dessa. O PT, em 2018, encontrou alguém tão disposto a ganhar a eleição quanto eles. Porque houve a disputa em 2016, mesmo com o mensalão, tudo o Lula ganhou. Em 2010, a Dilma ganhou. Em 2014, o Aécio passou perto, mas não ganhou. Passou perto, mas não ganhou. Agora, em 2018, o PT enfrentou um candidato tão disposto quanto eles. Se a gente for pôr lá os bolsonaristas puros e os petistas puros, cada um deles tem 30 milhões de votos, na minha avaliação. Só que com 30 milhões de votos no Brasil, você não ganha eleição. Então eles investem nessa polarização, um quer ser o adversário do outro, justamente para tirar proveito. Tanto é que o PT agora lançou uma chapa quase puro sangue para presidente da República. O Haddad no primeiro turno teve 32 milhões de votos. O Bolsonaro contou com o apoio da direita que não queria bem ele, mas vai esse mesmo que parece que esse vai derrotar o PT. Tanto é, aqui no estado de São Paulo, isso é emblemático. Antes do primeiro turno já começou aquela conversa de Bolsodória. Principalmente aqui no interior, onde o meu irmão mora, onde ele tem mais contato. No primeiro turno e no segundo turno, o Dória perdeu na capital. No segundo turno, a diferença ainda foi maior. O que deu a vitória para o Dória apertada foi as urnas do interior. Na Baixada Santista, onde o Márcio França foi prefeito de São Vicente, ele ganhou em todas as cidades da Baixada. Em São Vicente, onde ele foi prefeito, foi 85% dos votos. E a diferença entre eles foi só 500 mil de votos. 500 mil de votos no estado de São Paulo é pouco voto. Uma diferença pouco e apertada. Agora, o Dória tá querendo se libertar desse negócio de Bolsodória. Eu acho que isso é bom pro Geraldo Alckmin, né? E pro resto do PSDB, que tá meio esquecido aqui no estado de São Paulo, né? Que eles voltam se colocando como os tucanos máximos, né? Da alta plumagem, que sempre dirigiram o partido, só que agora deram um espaço pro Dória, só que ele não tá sabendo aproveitar. Ele tentou expulsar o próprio Aécio Neves, só que não deu certo. Eu não sei porque ele tentou expulsar o Aécio Neves, porque ele contribuiu com o partido. E muito com a construção dele. Tudo bem, ele tá sendo desgastado, tá zoado. Em vez de tentar reeleição como senador, ele se elegeu deputado federal, mas ele ainda assim contribuiu muito. Vou tentar aqui contribuir com a reflexão como a gente pode sair disso. Eu acho que é com clareza do que está acontecendo. Por mais que seja desagradável dizer, eu acho que o Bolsonaro é o Lula em termos de disputa eleitoral, é o Lula com sinal trocado. Agora, me parece, por mais que alguns bolsonaristas digam que não, essa é a minha avaliação, tem alguém disputando com ele à altura que pode atrapalhar muito no campo da direita e extrema-direita, que é o Moro. Se ele vinha disputar algo, daqui para frente ele vai ter trabalho com o Bolsonaro e vai ser uma disputa no campo da direita e ferrenha. Por quê? Se a gente for observar
o resultado no primeiro turno, se a gente for colocar cada candidato assim, esse é de direita, esse é de esquerda, daqui pra lá, daqui pra lá, daqui pra lá, dá quase um empate dos 13 candidatos que tiveram. É quase um empate, com uma pequena vantagem pra direita. Mesmo o Ciro Gomes sendo o terceiro colocado e tal, uma pequena vantagem pra direita, quer dizer, perdão. E essa hegemonia do PT para com a esquerda, isso atrapalha muito. E eu acho que só isso vai ser superado o dia que o Luiz Inácio não existir mais. E o Ciro Gomes é um cabra problemático. Se a gente for observar a trajetória política dele, por muito tempo ele colaborou com a própria direita. Por muito tempo. O que ele acusa o Fernando Henrique de ter feito no passado, lá na década de 90, principalmente no primeiro mandato, é algo grave. Porque ele já acusou o Fernando Henrique. Só que em contrapartida, a resposta do Fernando Henrique, o Fernando Henrique deixa de ser aquele político polido quando vai falar do Ciro Gomes. Que ele é extremamente agressivo e eu acho que nessa disputa, vamos dizer assim, ninguém ganha. Ele saiu do PSDB na época por questões assim, não muito claras. Disputou 2 vezes a eleição para presidente. A melhor posição dele foi em 2002, depois foi ser ministro do Lula. Ele abriu mão muitas vezes de ser candidato contra o Lula e agora ele voltou, só que sem o charme do velho caudilho, o Brizola, né? Eu acho que vai ser difícil pro PDT e pro Ciro Gomes conseguir uma unidade para viabilizar uma candidatura que vá pro segundo turno. Que eu acho que se ele for pro segundo turno ele vai dar trabalho, mas do difícil é ir. E assim, acho que tem muito para fazer, a gente tem que estudar, compreender, não ficar preso a só um veículo de informação, para ver se a gente fura essa bolha entre essa polarização, direita e esquerda. Bolsonaro e o PT, nós contra eles. Porque a gente teve opção, tanto no estado de São Paulo aqui para governador, tanto para presidente. Teve 13 candidatos para presidente. 13 candidatos, só que infelizmente, o que foi pro segundo turno eu votei nulo. O que foi pro segundo turno foi os 2 pior. No campo da direita, tinha o próprio Alckmin, tinha o Álvaro Dias, tinha o João Amoedo. No campo da esquerda, tinha o próprio Ciro Gomes, mesmo não sendo santo nem indo pro céu. E eu vou deixar a impressão pessoal minha aqui. Eu me dei o trabalho de ler os 13 planos de governo. O melhor e o mais claro, e o mais de fácil compreensão, era o do Ciro Gomes. O do PT era trazer o Brasil de Lula de volta, ou seja, era uma moldura para a personalidade exuberante do Lula. O do Bolsonaro era mais ou menos isso, com assim um apoio explícito do neopentecostalismo. Né? Porque a gente tem dificuldade de compreender o que é esse Brasil. Era mais mal feito mesmo, né? Sim, eu concordo com você. Era mais mal feito, porque o Lula, mal e porcamente, ele fez algumas coisas de concreta, né? Com todos os defeitos que ele tem. É capaz de quem ouvir o que eu tô falando aqui, lulista, normal. Eu já fui qualificado de diversas maneiras, né? Por isso eu sigo mais ou menos aquela máxima que o Cortella fala. Se alguém me chamar de filha da puta, se minha mãe for isso, não é ofensa. E se minha mãe não for, não é comigo. Então, tá tudo certo. Então, essa é a reflexão que até o momento aqui, do que a gente tá refletindo, eu tenho para contribuir. Então, assim, você acredita que o melhor a se fazer agora para uma mudança de cenário é, primeiramente, romper com essa polarização, a população estudar. Eu também li os planos de governo, eu achei o plano de governo do Bolsonaro. Acho que se eu pedisse para os alunos do ensino médio fazer um plano de governo, ia ficar melhor. E o pior, parece que não foi ele que fez, porque quando ele ia falar no plano de governo dele, ele não falava o que estava no plano. Ele falava assim, eu não sei economia, por isso vou chamar o Paulo Guedes para ser meu braço forte. Eu gostei do plano de governo do Ciro Gomes, apesar de uma pequena desconfiança que eu tenho com relação a ele, mas eu gostei do plano de governo da Marina Silva, cara. Né? Tanto que eu votei nela, e o que eu mais gostei do plano de governo dela, votei nela no primeiro turno, foi exatamente que no plano dela já tinha a ideia da ruptura da polarização. Ela estava em união nacional, em unir os partidos de direita e de esquerda, para se organizar o que é mais importante politicamente, o que está se passando. Então, assim, no primeiro turno eu votei na Marina Silva, e no segundo turno, como diz uma amiga minha, você votou Bolsonaro porque você anulou, mas eu votei nulo, coloquei o 666, confirma. Eu já ia perguntar sobre isso, né? Sobre e agora? O que fazer?
E, assim, só pra encerrar, não é simples, muito tem se falado de uma possível ruptura institucional. Ao que tudo indica, os três poderes eles estão entrando em um conflito, estão numa rota de colisão, não de coalizão, como você diz. Essa questão do Supremo, manifestação, eu não pensei que fosse ver isso em vida. Manifestação popular pedindo o fechamento do Congresso e a queda do Supremo. Então, assim, eu vejo que muita gente teme isso. Muitas pessoas que eu convivo, que eu converso, que eu articulo ideias, temem que haja uma ruptura institucional e o fim do regime democrático. Enquanto isso, eu também convivo com outras pessoas que flertam com isso como uma ideia que lhes parece maravilhosa. Então, assim, eu, particularmente, de antemão vou dar minha opinião, eu acho que é muito difícil. Eu acho que é muito difícil, primeiramente, porque falta poderes no momento pro Bolsonaro. Eu acho que tudo me leva a crer que ele não tem um amplo apoio para fazer isso. Ele diz que ele tem a maioria do Brasil, mas a maioria do Brasil, o bolsonarista... ele teve 57 milhões de votos, mas você tem que pensar. Quem vota nele por qualquer motivo, assim, quem vota nele independente de qualquer coisa, e quem votou nele com medo do PT. Porque eu conheço gente que fala assim, eu vou votar no Bolsonaro porque tem que acabar com o PT. Do mesmo jeito que eu conheço gente que falou, eu vou votar no PT porque eu acho que o Bolsonaro é a pior coisa que pode acontecer. Entendeu? Eu conheço antipetista que votou no Bolsonaro e eu conheço gente que votou no PT com medo dele. Então, assim, eu acho que ele não tem esses 57 milhões de apoiadores no momento. Eu acho que a base dele foi bastante degradada. E mais importante que isso, eu acho que ele não tem apoio das Forças Armadas. Não apoio que ele gostaria de ter, não apoio que ele diz que tem. Então, assim, mediante a isso, na sua análise, né? Tudo bem que a gente está analisando aqui, a gente está fazendo uma coisa super quântica, né? A gente não tem a mínima base para falar isso. Mas, assim, impressão. Você acha que existe a chance de uma ruptura institucional no momento aqui no Brasil? Eu acredito que se ele tivesse condições e o apoio popular suficiente, ele já tinha tentado, pelo menos. Ele ainda não tentou. Ele ainda está no campo da bravata. O fato de ele não ter tentado não quer dizer que ele pode não vir a tentar. A questão das Forças Armadas, as Forças Armadas vão defender a burguesia e o capital. Do jeito que tá pra burguesia não tá ruim. Podia estar melhor, mas não tá ruim. O Bolsonaro, ele é um instrumento da burguesia que pode ser trocado. Se ele não der o resultado que a burguesia espera, pode ser trocado pelo Mourão. Se nenhum dos dois der resultado, pode se caçar a chapa, se convocar, antecipar a eleição por um mandato tampão. Isso aí é mais fácil acontecer esse tipo de coisa, um impeachment do Bolsonaro, do que ele tentar. O Supremo, ele tem problemas. O Congresso, ele tem problemas. Tem um monte de defeitos, todos os outros poderes. O Poder Executivo, uma esculhambação. Só que o Poder Executivo é eleito. O Poder Legislativo é uma esculhambação, eleitos. O Poder Judiciário, ninguém é eleito, que também é uma esculhambação. Tem um processo de concurso, o Supremo tem indicação, tem a sabatina, tem todos os mecanismos de escolha, mas eles não são eleitos, não tem um controle social como acontece no Poder Legislativo e no Poder Executivo. Eu acredito que, assim, a democracia, ela tá ameaçada, só que ainda não há condições para o Bolsonaro dar uma de Fujimori, Alberto Fujimori. Ele não tem condições de fazer isso ainda. E outra, eu acho que só vai acontecer se caso as Forças Armadas analisarem que é necessário para manter os interesses da burguesia ter uma ruptura como esta. Mas a gente tem que estar vigilante e preparado para lutar para manter o que a gente conquistou. Não é nem uma questão de avançar mais em conquistas, é manter o que a gente já conquistou em termos de direito, em termos de regime democrático de direitos. Agora, o próprio Bolsonaro já perdeu parte do seu apoio. E essa parte desse seu apoio se diz democrata. Não sei se é, mas não tem total acordo com esse tipo de agressão aos outros poderes instituídos. Não dá para confiar assim que não, o Estado democrático de direito vai se impor. Eu acho que a gente tem que se manter vigilante e lutar para que continue assim, por pior que seja. O Brasil já passou por muita coisa. Aqui, infelizmente, os políticos são agressivos, eles dão golpe e tem várias rupturas institucionais, impeachments questionáveis e assim vai. É a realidade do Brasil, esse tipo de instabilidade, até da América Latina de modo geral.
Eu acho que a gente tem que continuar na luta para manter o que tem. Muita gente vê o Mourão como solução, né? A Isto É até já publicou isso. Me parece ele ter um comportamento mais republicano, só o que me parece agora. Para testar isso, o povo, principalmente o mainstream político, o estamento burocrático, vai ter que pagar para ver. Empichar o Bolsonaro, impedir o Bolsonaro da posse pro Mourão, se for o caso. Agora, a gente tem que continuar na luta para manter pelo menos o que já foi conquistado. De fato, há parte da população, e não é pouca gente, que, como eu disse aqui, os 30 milhões de votos, que votam no Bolsonaro, independente do que ele faça. Tem convicção. São bolsonaristas mesmo, assim como tem os petistas. Assim como tem os lulistas que votam no Luiz Inácio, ou no candidato Luiz Inácio, ou no PT de modo geral. O Luiz Inácio eu acho que já é maior que o PT. Mesmo ele não podendo disputar a eleição, ele pode, assim, influenciar, fazendo campanha e tal. Há quem vote no PT, independente do que aconteceu. E há quem votou no Haddad no segundo turno, assim, temerário com o Bolsonaro. Eu, na época que eu votei nulo, eu tinha a convicção que o Brasil ia ter dificuldade com um ou com o outro. Se o Haddad fosse hoje o nosso presidente, a coisa não ia estar melhor. Talvez estivesse até pior, porque os bolsonaristas não ia ter essa ruptura que teve com o PSL. Os bolsonaristas iam estar unidos para atrapalhar, esculhambar, mais ou menos nos mesmos moldes que foi feito com a Dilma no segundo mandato, com o Congresso presidido pelo Eduardo Cunha, né, que foi o grande artífice do impeachment. Eu não acho que o impeachment da Dilma foi golpe, um golpe de Estado. Pode ser um golpe contra ela. Os aliados de muito tempo romperam com ela e golpearam ela. Foi mais um golpe político do que um golpe de Estado. Então, é isso que eu defino também. Foi mais um golpe político, isso foi claro, um golpe político mesmo, que um golpe de Estado, porque as instituições do Estado chancelaram, certo ou erradas, e nada mudou. Não teve uma ruptura. Diferente do que aconteceu muitas vezes em 30 com Getúlio Vargas ou em 64 com o Castelo Branco. Lógico que a gente pode desdobrar para outra oportunidade para explicar esses momentos históricos. O Bruno tem competência para isso. Fica aqui o convite já para um próximo podcast. Pra gente desdobrar essas questões. O que foi o regime militar, as fases dele, as rupturas, os atos institucionais, isso é um baita de um assunto. Mas analisado sem paixão. Se a gente for analisar com paixão, Deus o livre, eu só olho. Então o que acontece? Talvez nós estaríamos hoje com o Haddad nas cordas, como estava com a Dilma depois de 1 ano e meio. Mal e porcamente, infelizmente, o Bolsonaro, sem o coronavírus em 2019, entregou um PIB de 1,1. Pior que o Temer. O desempenho econômico do governo Bolsonaro no primeiro ano, ainda que ele aprovou a reforma da Previdência, foi pior que os 2 anos do Temer. E olha que o Temer teve as suas dificuldades por causa do monte de acordo que o PMDB tinha, de denúncias, teve de se desgastar com o Congresso para tirar 2 vezes a corda do pescoço, teve aquela gravação do Joesley. Mesmo assim, com aquela denúncia do ministro da Cultura com Gedel Vieira Lima, os aliados dele tudo enrolado, Gedel Vieira Lima enrolado, aquela esculhambação, o Temer teve um desempenho econômico melhor do que o Bolsonaro no primeiro ano. Os 2 anos do Temer foram menos piores. O Bolsonaro foi pior que a Dilma em 2015, em termos econômicos. Ainda que ele tenha entregado para a burguesia brasileira a reforma da Previdência. Agora tem outras reformas que estão por vir, que são tão necessárias quanto segundo a pauta liberal deles. Algumas a gente tem que até começar a discutir. Por exemplo, a questão da reforma tributária. Desde quando acabou a Constituinte, se fala em reforma tributária no Brasil. Foi feito algumas emendas, mal e porcas, mas é necessário fazer uma reforma tributária. O problema é qual é que vai sair. Isso que é a minha preocupação. Vai ser progressista? Vai ser um pouco mais pró-burguesia, pró-trabalhador, pró-setor produtivo, pró-setor financista e rentista? Não sei. Então, se falando em reforma tributária, vamos ver o que vai acontecer. Mas agradecer aqui a oportunidade de participar, de poder refletir um pouco mais nos campos do palpites e impressões, né? Sem muito compromisso aí com profundos estudos, mas a gente pode contribuir para a gente sair um pouco da bolha e refletir para além do óbvio, né? Obrigado pela oportunidade.
Eu ia pedir as considerações finais, mas você já adiantou. Bom, é isso mesmo. Então, muito obrigado a todos os eventuais ouvintes, tá bom? E até o próximo podcast. Tchau.